Senhora Presidente, uma vez mais, Senhor Secretário de Estado, com toda a franqueza, é talvez, no meu curto percurso parlamentar, a audição mais surreal que eu estou a assistir. Ora bem, nós nem sequer colocámos dinheiro no orçamento para as freguesias, mas repare, tratámos da mesma forma os municípios, ou seja, não há dinheiro para ninguém. Nós não assumimos absolutamente nada, tirando o facto da Ministra ter estado no Congresso da ANAF e ter dado uma expectativa às freguesias. O Sr. Presidente da ANAF sai daqui a dizer, tenho ideia que isto são para aí uns 5 milhões. O Sr. Secretário de Estado chega e diz, são 23 e qualquer coisa. Depois, pelo meio, o senhor diz, temos aqui um problema porque a questão da tipologia, que nunca foi descrita em lado nenhum, temos aqui um problema porque a tipologia, mas... E mais, diz o Sr. Secretário de Estado que temos recebido no portal da DGAL situações que mandámos analisar as freguesias e que estamos a ver que as freguesias tinham uma despesa de 100 e tal mil euros e agora aparecem com 600 mil. O que me dá a ideia que desconfia ao Governo das juntas de freguesia, que coloca em causa ao Governo das juntas de freguesia e deveria o Sr. Secretário de Estado remeter ao Ministério Público a dúvida que aqui acaba de levantar, porque o senhor o que está a dizer de forma indireta é que há aqui qualquer coisa mal explicada. O que demonstra que o senhor não sabe, não tem noção do trabalho que as juntas de freguesia tiveram. E o Chega está muito à vontade, não temos juntas de freguesia. Com contratações de pessoal que foi necessário para ajudar as populações, com alimentação que foi necessário para ajudar as populações, com fotocópias que foi necessário para que as crianças estudassem. E dizem os senhores, mas há aqui muita dúvida da forma como estão a apresentar esta documentação, vamos ter que ver, porque há uma disparidade, segundo o Sr. Secretário de Estado, entre os 5 milhões que diz o Sr. Presidente da ANAF e os 23 milhões e qualquer coisa que diz o Sr. Secretário de Estado. Ou seja, aquilo que estamos a falar, os senhores ouvem com atenção, porque eu ouvi com atenção aquilo que disseram. E há uma questão que é clara, o senhor levantou aqui uma questão legal, podem falar por cima à vontade, o senhor levantou uma questão legal que põe em causa a honestidade das juntas de freguesia e que podem configurar crime, no meu entendimento, porque o senhor diz que as despesas estão mal justificadas e que temos que deixar, inclusive por palavras da sra. Deputada Susana Amador, que nem tudo está justificado e está gravado. E, portanto, que temos que arranjar documentação e temos que ter a documentação para provar tudo. Temos, mas partimos do princípio que as juntas de freguesia tinham lançado na DGAL algum documento que não tivessem comprovativo. Ou estamos a aumentar o princípio da ilegalidade que está aqui à volta? Há aqui qualquer coisa que não joga bem. Entretanto, de facto, eu percebo, em relação às perguntas do PSD, devo-lhe dizer assim, nós não estamos preocupados quem é que cometeu o requerimento. Isto é na sequência clara da resposta que os senhores deram ao Partido Chega através do Ministério da Coesão Territorial. E nós temos vindo a falar desta situação, mas não somos os únicos. Nós não queremos puxar para nós absolutamente nada. Queremos que a situação seja clara para toda a gente o que é que se passa aqui. Ponto número 1. Não está contabilizado no orçamento, mas todos sabemos que há vida para além do orçamento e que lá pelo meio do orçamento conseguiremos fazer qualquer coisa. Ó, Sr. Secretário de Estado. Porque este governo não é o governo anterior. Ó, Sr. Secretário de Estado. Estamos a falar do quê? Este governo é o mesmo governo que o anterior, dirigido pelo mesmo Primeiro-Ministro, e o que estamos a falar é que depois, lá no meio do orçamento, 24 horas depois de apresentar o orçamento, os senhores já vêm dizer que não está contabilizado, mas que vamos encontrar lá pelo meio uma forma de tentar compensar. Bom, não será tudo, mas talvez uma parte e tentar ver que precisamos de respostas concretas. Ponto número 1. Reconhecem ou não as dívidas às juntas de freguesia? Pretendem ou não pagar ou só pretendem pagar parte? Existem dúvidas nos documentos remetidos à DGAL ou não? Estes 23 milhões de euros, afinal, só 5 é que estão confirmados porque os outros não existem comprovativos? Então temos um caso que já devia ter sido entregue ao Ministério Público para tentarmos perceber o que é que se passa aqui. Há muita história que não está a bater certo. Dizem os senhores, porque entretanto os municípios também não recebem, mas os senhores sabem que neste momento colocam uma situação num período em que estão a fazer descentralização de competências, os senhores sabem perfeitamente que estão a honorar os municípios numa situação que alguns deles já compensaram financeiramente no valor de 15% as freguesias dos valores que foram gastos e que os senhores agora não assumem compromisso nenhum que vão pagar absolutamente nada. Sabe o que é que isto vai resultar? Isto vai resultar numa situação, e para concluir,
que as juntas de freguesia, com a pouca capacidade de endividamento que têm, vão ter que recorrer à banca, os municípios vão ter que recorrer à banca e, uma vez mais, os municípios são tarefeiros do Governo e a resolver o problema que os senhores criaram por má comunicação entre os membros do Governo, porque uns dizem que pagam, outros dizem que não pagam, outros dizem que não sabem bem o que é que andam aqui a fazer. Muito obrigada, Sr. Senhor Secretário de Estado, uma das questões o senhor diz que percebe muito de freguesias, mas não sabe que não podem recorrer a empréstimos. Se calhar, eventualmente, pela distância, não ouviu bem, eu vou repetir. As juntas de freguesias estão-se a endividar e dívida não tem que recorrer a empréstimo, que vai obrigar as câmaras municipais a recorrer a empréstimos. Foi o que lhe disse. Tem dúvidas que as juntas de freguesia estão-se a endividar? Com a quantidade de fornecedores que não têm pago? Tem dúvidas? Venha comigo, eu levo a algumas freguesias onde vê a situação. Aquilo que foi claro, senhor, na resposta que dá, diz, em 2020 temos freguesias, eu tomei nota, que apresentaram como despesa global 41 mil euros e que despesas Covid 287 mil. Alguma coisa está mal. Ó, Sr. Secretário de Estado, foi expressão sua. Está gravado. Se alguma coisa está mal, o que é que pode estar mal? Carregou numa tecla a mais? Foi o gato que passou em cima das teclas? Ou existem problemas nos documentos? Por isso é que eu digo que existem aqui situações em que acusações de 41 para 287 mil, alguma coisa está mal. De 55 para 635, alguma coisa está mal. O que é que está mal? De uma vez por todas, o senhor diga, está mal porque fizeram despesas a mais, não podiam fazer assim. O que é que está mal? Para percebermos se as juntas de freguesia falharam ou não falharam. Quem é que falhou no meio do processo? Não podemos vir para aqui dizer que existe esta disparidade de valores, que alguma coisa está mal, mas não dizemos exatamente o que é que está mal. Em relação às perguntas que lhe fiz, o Sr. Secretário de Estado conseguiu responder a zero. Primeiro, a questão de como é que vai resolver a situação do Orçamento de Estado 24 horas depois do Orçamento ter sido entregue, como é que querem resolver? É através de programas e protocolos com as câmaras municipais? Como é que pretendem fazer isto? Qual é a estratégia? Não adianta vir para aqui dizer, porque existe aqui um ar que acham que vêm falar com um tom mais agressivo e com isso levam lá para fora, que estamos a levantar, a colocar como tarefeiros. Vou-lhe deixar outra questão. Nesta questão da descentralização e dos mais de 200 milhões de euros que estão contemplados em Orçamento de Estado para a descentralização, para as juntas de freguesia, e se a ANAFRE, neste momento, lhe dissesse que não aceitava as competências, como é que vão fazer? Mas tem que aceitar porque a Lei 50/2018 já foi aprovada, está tudo tratado para as câmaras municipais e por isso já acertámos tudo. E se recusarem a fazer? E se começarem a recusar, como aconteceu com alguns municípios que se recusam a fazer? Eu só preciso de respostas concretas. Vão pagar, não vão pagar? A única resposta que o senhor deu até agora, e para terminar, já passei o meu tempo, peço desculpa aos demais, a única resposta que o senhor disse até agora foi, como sempre, cá estaremos para resolver. Isso não é resposta, Sr. Secretário de Estado. Tem que explicar como é que o vai fazer. Obrigada, Sr. Deputado.